Mas agora, vamos responder a pergunta que eu te fiz lá no início do programa. Você acha que relacionamento engorda? Será que casamento, namoro, pode aumentar o peso do casal? Doutora Tassiane Alvarenga com a gente. Carol. Bem-vinda, nossa endocrinologista, Obrigada. que já veio de vermelho. Aí eu brinquei com ela, falei, doutora, eu tinha pensado, ainda bem que eu não entrei de vermelho. Mas ela é tão maravilhosa que ela trouxe 2 looks. Eu amei isso. A prioridade é a apresentadora. Doutora, você... Não, imagina, a prioridade toda é de vocês. Eu adorei. Você já veio, né, com a cor aqui da paixão pra gente falar sobre isso, porque de fato acaba sendo uma análise comportamental. Total. Não tem aquele best-seller, Carol? Casais inteligentes enriquecem juntos. Sim, é um best-seller. Casais podem engordar ou emagrecer juntos. Verdade. Mas tem um grande estudo, Carol, com mais de 15 mil pessoas, que mostra que se uma pessoa está acima do peso, então ela tem diagnóstico de obesidade, e ela se casa e a outra pessoa era magra, ela tende a influenciar essa pessoa Jura? em 37% a ganhar peso. Nossa, é bastante. Porque eles passam a dividir não só o casamento, um papel juntos, mas hábitos juntos, a rotina junto, pratos juntos, o pedir a sobremesa, as escolhas menores e maiores da vida. Entendi. Então, igual o casal, ele tem que ter um planejamento de sonhos, um planejamento financeiro, Sim. de filhos, ele tem que ter um planejamento, uma gestão do peso e da saúde global. Que loucura. E aí, quando no caso, a gente está falando do casal, que o homem tem essa questão e a mulher que começa a acompanhar, ela ainda ganha peso mais rapidamente. Exatamente. Nós temos 3 desvantagens em relação aos homens. Olha lá. Já viu que às vezes, eu que atendo muito casal, eles começam um tratamento para perder peso juntinhos. O homem dispara e a mulher parece que está ali patinando. Verdade. E tem 3 coisas que explicam isso. O homem, ele tem muita testosterona, então ele tem uma maior massa muscular e ele tem um metabolismo Ferrari. Tá. A mulher, ela não tem a testosterona no nível do homem. O hormônio da mulher é o estradiol. Então, o metabolismo dela é um Corolla. Ela tá sempre em desvantagem. Ela tá lá tentando chegar perto, mas se ele acelera, ela pega. Exatamente. Então, se ela quiser competir de igual para igual, passar a acompanhar esse homem, um Corolla não dá conta de uma Ferrari em termos de metabolismo. Entendi. O outro motivo é que parece que o homem, ele tem o humor mais estável. As mulheres, pelo ciclo menstrual, por todas aquelas oscilações de humor, elas têm períodos do mês de mais susceptibilidade de atacar a comida, de descontar a TPM, as emoções na comida. Então, essas variações hormonais Entendi. também fazem o homem a dar uma largada A gente sai na desvantagem mesmo, porque eles não têm, né? Eles são mais estáveis. assim, ó, lineares ali o mês todo. Exatamente. E o terceiro motivo é que a gente tem no nosso organismo um hormônio conhecido como leptina, que é o nosso hormônio de saciedade, que fala comeu, parou, tá bom. O homem tem maior sensibilidade à leptina, então a leptina do homem é mais esperta. Então, se você começa, você e seu marido, a comer um prato, ele se sente saciado geralmente por níveis de leptina mais rápido. Entendi. E aí, por todos esses motivos, se eles começam um tratamento de igual para igual, o homem ele tem um resultado proporcionalmente maior. Maior. Mais rápido, Mais rápido. mas não que a mulher não vai chegar lá. Vai conseguir. Com certeza. E eu percebo, Carol, eles comparando, assim, por exemplo, um homem de 100 quilos com uma mulher de 60 quilos. Se o homem perdeu 10 e a mulher 6, eles perderam 10%. 10%, entendi, verdade. Então, a comparação não pode ser em número de quilos, mas em percentual Entendi. de peso, para que ela fique um pouco mais igualitária. E que isso dê um pouco mais de vontade, porque sabota, né? Claro, de motivação. Isso, porque daí você acorda lá com o marido e você olha, né? Ele mudou o shape, aí você fala, poxa, eu tô aqui. Você... Não é verdade? Total. Acaba a motivação também. O sucesso é o maior combustível do sucesso. Então, essa mulher tem que entender que ela também está tendo sucesso, mas as métricas de sucesso são diferentes. São diferentes. E também terá o seu tempo, certo? E talvez as mulheres
vão sofrer um pouquinho mais que os homens para esse tipo de objetivo. Com certeza. Né? Com certeza. Agora, doutora Tassiane contou pra gente desta pesquisa, então vamos responder a pergunta: será que relacionamento engorda? A tendência é que sim. Pela pesquisa, a tendência é que sim. A tendência é que você se aproxime dos hábitos do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu companheiro. Se essa pessoa, ela for magra, você pode ser influenciado positivamente. É aquela frase tão famosa: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Até vizinho, Carol. Ah, é? É, vizinho, melhor amigo. Porque o vizinho, ele tá ali, às vezes, te oferecendo um café da tarde. Sim, né? uma mesa com pão de queijo, com bolo. Exatamente. Ou pessoas com que você divide a vida e bebem muito, por exemplo. A bebida é caloria líquida. Vai chegar lá e a primeira coisa é encher sua taça. Exatamente, exatamente. E tá tudo bem, desde que esse conhecimento seja utilizado como poder, né? E também é interessante essa sua análise do que ela acaba levando para o comportamento de frequência. Com certeza. Né? Porque, enfim, com o marido, com a esposa, é um todo dia, a maior frequência de todos. No entanto, se a pessoa também com frequência sai com as amigas depois da ginástica, isso também muda Exatamente. Você pode sair com as amigas, por exemplo, para tomar uma cerveja e para tomar um vinho. A turma da cerveja e a turma do vinho. É verdade. As calorias já são diferentes. Agora, Carol, sabe o que é muito interessante? Hoje nós estamos vivendo a era das, entre aspas, muito entre aspas, canetas emagrecedoras. Exatamente, doutora. Quando se trata de obesidade, sobrepeso, de tentativa de perder peso, quem perde mais peso com as canetas? Se a gente fosse raciocinar por toda essa fisiologia endocrinológica do homem e da mulher. Eu não sei, doutora, até porque eu só conheço mulher que tá usando a caneta. Porque os homens não contam, porque mulher divide o bom e o ruim. A Gláucia chutou os homens. As mulheres. Você tá brincando? Olha que incrível. Então, quando uma mulher e um marido começam um tratamento para obesidade junto com esses análogos de GLP-1, com essas medicações que nós temos hoje, semaglutida, tirzepatida, 3 motivos que as mulheres saem na frente. Primeiro, a superfície corporal é menor e a dose é a mesma. Então, proporcionalmente... A dose é mais alta. A dose é mais alta. Legal, interessante. Segunda, as mulheres suportam mais os efeitos colaterais. Nós somos tão pressionadas com a estética, com a indústria da magreza, com eu tenho que estar bem, que as mulheres aguentam mais. A taxa de abandono do tratamento com as mulheres é bem menor. O homem sentiu um enjoo, ele já abandona o quero mais tratamento. não, entendi. E a terceira é da fisiologia. O hormônio feminino, o estradiol, ele ajuda o GLP-1 a agir lá no cérebro, diminuindo a gula, a fome, a motivação de comer coisas muito calóricas. Que legal, doutora. Então, nessa a gente ganhou. Nessa ganhou. Mas depois, doutora, volta pra gente falar também de toda essa polêmica envolvendo as canetas, os efeitos que agora estão saindo, enfim, falaram de queda de cabelo, que o peso volta em dobro, enfim. Claro. Eu vou te dar todo o espaço, que eu adoro ouvir a doutora. E aqui a gente traz sempre os dois lados de tudo, não é verdade? Sim. Então... não é assunto para essa pauta. Quem quiser mandar perguntinha também pode mandar. Fique à vontade, é claro, no @VocêBonitaTV. Mas o momento agora é dicas. Para você não cair nessa cilada, certo? Exatamente. Posso começar com essa ou começa daí? Pode começar daí. Vamos lá. A primeira dica da doutora é essa aqui, ó. Seja uma influência positiva um para o outro. Por exemplo, você é super corredora porque eu te sigo. Doutora, mas você matou. Eu que levei os Oswaldo pra correr. Tá você vendo? Matou, total. Ele não corria, não. A corrida libera adrenalina, libera vários neurotransmissores que estimulam o prazer. Por que não o seu esposo ou sua mulher não precisa ser um maratonista, mas vão correr juntos? Tenham rotina de exercício juntos. Eu falei a corrida como um exemplo. Verdade. Mas pode ser um beach, pode ser um passeio com cachorro, sim. Pode ser qualquer coisa. Gastem calorias juntos. Inclusive no sexo. Hoje não é dia dos namorados? É isso, com certeza. Então, faça programas em que vocês queimem calorias juntos. E vale tanto a pena porque no final as DRs
ficam preservadas do ambiente de casa. Elas normalmente são feitas na corrida, no esporte. No esporte. Longe dos filhos. É muito interessante isso, gente. Tem dia corrida, olha, só coisa boa. Tem dia que é... Mas não para, você tá gastando a caloria e já botou a DR toda ali. Acabou, gente. Zera, entendeu? E compartilhou um momento só do casal. Verdade. Isso é muito importante. Que seja queimando caloria. É isso. Vamos pro próximo, ó. Além de ser positivo, você conversem sobre a saúde e autocuidado, a importância disso. O que é fundamental num processo de emagrecimento? Não é só dieta e exercício. Converse com seu marido, com a sua mulher, como que tá o sono. Uma noite mal dormida, 350 calorias. Uau! Um lanche. Sério? Então, converse sobre hábitos de saúde. Converse igual investimento em poupança e investimento em saúde, em tempo, em sono. Ou se você está acima do peso, converse com seu marido. Eu preciso de uma ajuda para fazer um tratamento. Ou a mesma coisa. Perfeito. Então, converse sobre o autocuidado, o grau de importância para cada um. Né? Tem que ser uma conversa de peso, mas nós conversamos de tudo. Sem de dúvida. Filhos, de financeiro, de viagens. Conversem sobre saúde. Sem dúvida. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, Vamos se colocar juntos. na vulnerabilidade. Vamos juntos. Vamos refazer os cálculos. Todo tratamento para obesidade é um tratamento caro, mas vamos organizar para que isso aconteça, porque não está comprando só um número da balança, está comprando lá na frente saúde física, prevenção de diabetes, gordura no fígado e está comprando saúde mental, autoestima, empoderamento. E aquela parceria de dizer, puxa vida, olha, hoje eu não vou fazer aquilo que você ama para comer porque tem muita caloria, eu vou ficar com muita vontade. Podemos mudar o prato? Exatamente, exatamente. Isso é Nós difícil. vamos ter o Cozinhe Juntos. Já, já. Vamos pro próximo aqui, ó. Além disso, evitem presentear com comida ultraprocessada. É muito comum, principalmente os homens, nos presentear com chocolates, Verdade. cestas super calóricas e muitas vezes, principalmente no início de um relacionamento, você não vai dizer não para aquilo por muitos motivos. Compre experiências. Que tal uma massagem juntos, um spa juntos, ou uma viagem de um dia juntos? E isso não quer dizer nunca ganhar uma cesta de chocolate, mas quer dizer virar esse mindset de que tem muitos estudos, gente, que mostram que se você tem chocolate em casa e esse chocolate está trancado no armário, seu consumo é 1. Se ele está num pote de acrílico em que você tem essa pista visual, o consumo é maior pelo simples fato de ver o chocolate. Puxa vida. Então evite isso em casa. Vão numa mega chocolateria e comam aquele momento juntos, mas não de todos os dias. A tentação dentro de casa. De ter em casa. E a gente chegou numa caixinha muito legal que a gente estava debatendo aqui durante o intervalo. Quero saber se a Gláucia também tem esses combinados aí com o Rafa de cada um. Ó, tem coisa que eu não deixo mesmo. Aqui, ó, mexa-se a dois, porque não pode rolar uma rixa, doutora. Total. Eu tô com preguiça, mas ele quis ir. Aí eu vou ficar olhando e falando, não posso ter preguiça, porque ele não tem. Ou ele não foi, é uma licença poética. Ah, hoje eu posso... Ele não foi também pra ficar aqui. Olha aí, os dois lados, né? O ser humano é altamente influenciável. E tem um conceito em emagrecimento, gente, que é muito legal, que chama gamificação. Que é como se um quisesse fazer mais pontos do que o outro. Entendi. Então, apesar da comparação, seu ladrão do alegria, é muito legal vocês terem um grupo, casais que estão emagrecendo juntos, para um dividir os desafios e o sucesso com o outro. Ó, uma foto. Hoje eu fui na academia. Tá. Você instiga o outro a querer ser uma pessoa melhor. Verdade. Então, é o desafio, é a gamificação. Bati meta de proteína. E você? Também. É o exemplo que arrasta, É né? o exemplo... E é igual com o filho. É verdade. É o exemplo que arrasta. E é muito bom você ver o outro crescer. Então, para a pessoa ter saúde, se você tiver que abrir mão de alguma coisa durante aquela trajetória, invista tempo, invista escuta, para que vocês possam alinhar em mais uma coisa, que é no peso. Isso muito legal. E olha que coisa interessante. Você está falando... Estou pensando aqui, eu acho que cada um vai encontrar alguma coisa de exemplo na vida. Embora eu tenha começado a correr bem antes que ele, mais de 20 anos que eu corro, quase 24 por aí, ele corre muito mais do que eu, o pace dele é muito melhor, enfim. E aí ele sempre fala, não,
Tem que evoluir, tem que evoluir. Ele me puxa. E aí tem momentos que você tá ali mais tranquilona, que você fala, não, eu só quero correr e ser feliz e tal. E de uns tempos pra cá eu falei, não. Eu preciso deixar ele orgulhoso do meu pace. E comecei a dar uma acelerada. E tô gostando. Isso é gamificação. É muito legal, gente. Pensem nisso. Isso é bater meta. Então, olha, você já tá na sua média, mas por que não um pouco mais? Não pode ser uma contability, uma prestação de contas em que você destrói a autoestima do outro. É pelo contrário, que você eleva. Eleva. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha antes da última caixinha, Glaucia? É lá quem escreveu pra gente, olha lá. Beijo, Valquíria, um beijo. Meus paqueras terminam comigo por ser gorda. O que fazer? Nossa, olha esse depoimento, doutora. Primeiro, Valquíria, é muito importante que você não se resume ao seu peso. Você é muito mais do que seu peso. Sem dúvida. E quem falou isso pra você não merece o seu amor. Hoje é Dia dos Namorados. Mas que você pegue isso como algo pra lutar contra a sua obesidade. Que hoje nós temos estratégias, nós temos medicações muito seguras e que você ainda vai virar essa chave e nunca se resuma ao seu peso na balança. E nunca virar essa chave por eles, por esses relacionamentos e quem te magoou dessa forma, por você. Quando me perguntam por onde eu começo, Carol, eu falo pelo amor próprio. Exatamente, por dentro. Por dentro, pelo amor próprio. É ele que te move ali, porque quando você olha no espelho, você se vê. Então é você, né? Em primeiro, não tem como. Pelo que faz sentido. Mas pega isso que foi muito ruim para fazer algo positivo por você. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Carla, um beijo. Sou casada há 21 anos. Influenciei muito positivamente meu marido a comer melhor, mas nos últimos anos ele tem me influenciado a comer pior. O que fazer? Carla, negócio. Casamento também é negócio. Não acontece de, às vezes, um querer comprar um apartamento, outro um carro? Então, o casal, em alguns momentos, ele se desalinha. Vocês se desalinharam e tá tudo bem. Senta e traça rotas e mostra o que é inegociável para você. Não só pelo peso, pelo futuro, pelo risco de diabetes, pelo risco de hipertensão. Reveja essa rota aí para você inverter esse jogo e puxar ele de novo para o seu lado. E colocar em prática todas essas dicas da doutora Tassiane, porque isso pode ser um passo a passo. Isso. Né? Defina o que dentro dessas dicas, a gente não teve uma ordem aqui, mas na nossa vida, às vezes tem coisas que é mais fácil para começar, né? De tudo isso aqui, o que faz mais sentido? O que é o primeiro passo que você pode colocar? Eu acho que o primeiro passo é evitar presentear. Dá um tênis hoje para essa pessoa. Ao invés do chocolate. Eu acho que conversar sobre autocuidado é ali muito acessível e importante. Então, colocar na ordem, né, doutora? Exatamente. E aí tem uma última caixinha que a gente deixou aqui, que diz assim: cozinhem juntos com equilíbrio. Gente, sabia que a cozinha, ela pode ser um ótimo local para começar vários tipos de conversa? Nós, mulheres, fomos criadas vendo a cozinha como uma prisão, como uma perda de tempo. E a cozinha, ela não significa isso. Não é você ter que cozinhar todo dia para o seu marido ou ter que cozinhar todo dia para sua mulher. É criar momentos de conexão na cozinha. É criar memórias afetivas, não só para o seu marido ou para o seu companheiro, mas para os seus filhos. É ter uma atividade de prazer e de saúde juntos. Idealizar hoje à noite, nós vamos tomar um vinho e vamos fazer um prato. Ou um prato que ela adora. É fazer algo pelo outro e sempre tendo essa gestão de calorias. Quem come mais em casa do que fora, geralmente pesa menos e não só isso, tem uma melhor saúde metabólica. Um sanduíche que a gente faz em casa é verdade. É bem menos calórico. É porque a chapa lá do lugar é cheia de gordura, né? O povo não pensa nisso, mas é verdade. Então, cozinhar juntos pode ser sexy, pode ser motivador. É verdade. E levar marmita também, né, doutora? Total. Marmita, olha, gente, tá aí, eu acho um grande... É um ato de autocuidado e é um ato de cuidado com o seu companheiro. Olha, hoje você não vai comer tranqueira no almoço. Eu preparei a sua marmita pra você. Eu acho marmita fantástico. Eu também acho. Porque aquilo tá ali, ótimo presente, Carol, de Dia dos Namorados. Ótimo presente, eu também acho. E você sabe que, eu não me lembro agora quem me contou que fez isso, mas usou uma estratégia no momento que precisava perder peso, fazia marmitas e deixava para o jantar. Então ela não ia sair com a marmita, mas ela ia pegar a marmita que já estava ali, igual ela usava para sair de casa, nas quantidades certas e colocava no prato para o jantar. Exatamente. E aí não tinha chance de correr isso de outra coisa. De outra coisa, ou de fugir da porção.
tudo que é no começo, a gente tem que ser mais rígido, mais Caxias, mais bitolado, para num outro momento, com o cérebro já, eu falo, o cérebro ele tem que fazer ginástica para emagrecer. Ginástica mental. Quantos anos a gente demora para construir um hábito? Pois é. Muito. E pra ele ir embora é rapidinho. É rapidinho. Que coisa, férias de né? 7 dias. Então, que coisa, né, doutora? Por quê? Porque, claro, que é muito mais fácil o conforto ali do que... Viver o não saudável. Viver o não saudável. E aqui nós não estamos defendendo nem o 8, nem o 80. É o encontrar um caminho do meio para o casal ser feliz, ser saudável e ter um peso legal juntos. E não ficar também nessa disputa negativa. A nossa gamificação é uma gamificação positiva. Eu atendo muito casal. Eles criam no final da consulta um grupo do WhatsApp. Não é meu peso, é nosso peso. Entendi. Então eles somam, eles postam, somos 20 menos. Então às vezes a mulher perdeu 5 e ele 15, mas somos 20 menos. Manda foto. Manda foto, é um registro. Tudo isso, para o nosso cérebro, são hábitos que reforçam o emagrecimento. Nessa primeira fase de 6 meses, todo o processo de cuidar da obesidade, ele envolve essa disruptura, esse mindset. Então, o simples fato de você, num final de semana, ver as suas fotos de sucesso, essa semana eu bati meta das 3 vezes de exercício. Entendi. Você tem mais motivação. O cérebro está fazendo ginástica e se preparando para manutenção. Entendi perfeitamente. Muito bom. Tem mais perguntinha na tela? Obrigada, Luiz. Um beijo. Meu marido fazia o mercado e não comprava nada saudável. Resolvi começar a fazer para melhorar nossos hábitos alimentares. Sensacional! Não falamos do mercado, doutora. Outro lugar para ir junto. Outro lugar ótimo. Sabe, ainda tem um comercial de vai andando com o carrinho e pega. Aí você vai andando atrás e tira. Eu já enxergo essa cena. Exatamente. Então, por que não? E, gente, fazer lista de mercado, ó, no grupo, nosso peso, ó, essa marca tem menos calorias, eu li o rótulo, tem menos aditivos. Eu falo, gente, pode parecer uma coisa muito boba, não precisa ir no mercado toda vez junto, mas é fazer esses pequenos momentos serem descontraídos e construir essa nova alimentação do casal. Adorei. E sabe o que é interessante, até pra gente fechar o nosso assunto, é que no final a gente tá falando de alguém que pode ser o seu parceiro para te abraçar, te acolher, te botar lá no alto em tantas coisas. Esse é mais um exemplo, que aqui a gente está falando da questão dos hábitos, quanto te colocar lá embaixo e não ter essa parceria. Exatamente. Né? E muitas vezes alguém que está ali do seu lado todo dia, que seria a melhor coisa do mundo, que contribuísse para te ajudar. Porque às vezes não dá para convencer o outro daquilo que o outro não quer. E não acredita. Então, de repente, você fala, nossa, meu marido mas não quer de jeito nenhum mudar tal. Mas pedir para ele, mas espera, eu quero. Então, você entra na parceria, mesmo que você não quer, de alguma forma, ele vai ser beneficiado e vai melhorar. E, Carol, sabe uma coisa que é muito legal pros namorados? Boa! Uma mulher, ela é muito mais do que o seu peso, mas o peso dessa mulher influencia positivamente a saúde daquela criança que nem está no útero. Então, casais que planejam ter filhos têm um combustível motivacional muito forte, que é ter saúde para o filho que nem foi gerado. Isso é sinal de parceria, isso é sinal de construir o sonho mais importante ali juntos. É verdade. E tudo isso, gente, para dizer que hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados, que todo mundo tenha, né, uma tarde, uma noite. E eu digo sempre, é dia do amor. Não importa se tem parceiro ou não, sai com as amigas. Ai, Carol, eu tô solteira. Sai com as amigas. Sai com você. Tem terapia mais gostosa, gente, também sair com as amigas, enfim, de fazer brinde, de ficar ali naquele astral. Mas achei muito legal o recado hoje que você deu, doutora. Isso aqui é um não se perca, né? Exatamente. É quase que um não se perca. O tempo vai passar, os nossos hábitos podem mudar, não é fácil, mas sempre tem o momento de voltar. E se conectem pela saúde. Que isso vai fazer diferença. Total. E eu te convido, doutora, para em breve você voltar. Doutora Tassiana Varenga é endocrinologista, está sempre com a gente. E como agora eu comentei, eu até tenho feito alguns posts, porque eu me sinto na responsabilidade, quando eu confio nas informações, de repostar algumas coisas, de alguns estudos que têm vindo falando algumas coisas das canetinhas. E como você que veio contar pra gente delas e contou toda a história de evolução, eu acho que você seria uma grande médica. Vou ficar muito honrada. Pra vir falar, enfim,
nesses estudos, quem está acompanhando do rebote de Claro. peso. O que a ciência diz sobre queda de cabelo, Isso. visão, de uma forma médica, com ciência, sem sensacionalismo. E lembrando que Perfeito. todo remédio tem efeito colateral. Perfeito. Vou agradecer a doutora e você vai lá nas redes sociais dela, no @Tassiane Alvarenga, tudo junto. @Tassiane Alvarenga, endocrinologista. Lá nas redes, está sempre com a gente, faz um trabalho maravilhoso de referência. Obrigada, Carol. Adorei a Feliz pauta Dia dos hoje. Namorados. É isso para você também.